Hora de falarmos de Catarinense 2025. Vinícius Pacheco chega por aqui para falar do Catarinense, demais estaduais também. Agora, propriamente em Santa Catarina, nós tivemos aí duas vitórias, digamos, inéditas ainda nesta temporada, que foi a vitória do Criciúma e também da Chapecoense. Os dois times tops, digamos assim, de clássico, né, no estado, iniciaram agora com vitória. Essa segunda rodada, é isso? Isso mesmo, Andréia. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Pix TV. Primeira vitória tanto do Criciúma quanto da Chapecoense e a gente vai conferir logo já os gols dessa rodada, mas primeiramente começando pelo empate de Figueirense e Hercílio Luz. O jogo ali no Orlando Scarpelli iniciou com o gol de Johnny, abrindo o placar para o Alvinegro. Cruzamento para dentro da área e o Johnny de cabeça. O Hercílio Luz chegou a fazer o seu gol de empate, mas estava impedido, lance duvidoso, e o Hercílio Luz depois vai fazer o seu gol de fato. No finalzinho do jogo, já nos acréscimos, cruzamento para dentro da área e Ingro empata para o Hercílio Luz. Agora falando da primeira vitória da Chapecoense neste Catarinense, Chapecoense ganhou com placar magrinho, mas já está valendo. O importante são os 3 pontos. E a gente vai conferir agora o gol de Mário Sérgio, que perdeu um pênalti no início do jogo, foi tentado uma cavadinha e perdeu, mas depois ele se redimiu com gol de cabeça. Já no segundo tempo, o Mário Sérgio perdeu o gol de pênalti, mas se redimiu com a torcida, fazendo 1-0, primeira vitória da Chapecoense. Quem também venceu pela primeira vez nesse Catarinense 2025 foi o Tigre. O Criciúma, o time carvoeiro, venceu por 2-0 o Concórdia e, além disso, saiu com a taça, Andréia, de campeão também da Recopa de Santa Catarina. Vamos conferir como é que foi? O primeiro gol do Criciúma foi com o Thalisson, abrindo o placar para o time carvoeiro. O Criciúma fez, olha só, passe bonito também do centroavante, cortando a defesa do Concórdia. E depois, na sequência, tivemos o pênalti marcado para o Criciúma, bola na mão. Também aí ele tentou impedir a passagem e de pênalti mesmo o time do Criciúma faz o seu 2-0. Além dos 3 pontos, o time de Criciúma também levantou a taça, o seu bicampeonato da Recopa Catarinense, ele que já foi campeão ano passado. Esse jogo valia pela segunda rodada do Campeonato Catarinense e também como a final da Recopa. O Concórdia havia sido campeão da Copa Santa Catarina, então tem esse confronto entre o campeão catarinense do ano anterior e o campeão da Copa, do Campeonato Catarinense, tem o Catarinense, e a Copa Santa Catarina, na qual o Concórdia foi campeão. Tem esse confronto num jogo que também vale pelo Campeonato Catarinense. Então aí o Criciúma levanta a taça e sai com 3 pontos também. E primeira vitória, falando em inédito, foi o Santa Catarina, que além de ser sua primeira vitória neste Campeonato Catarinense, é a sua primeira vitória também nos estaduais. Ele que é estreante no campeonato, na elite catarinense, venceu o também estreante no Campeonato Catarinense, que é o Caravaggio. Vamos conferir como é que foi? Santa Catarina venceu por 3-1 o Caravaggio. O primeiro gol com Alex Gonçalves. O primeiro gol do Caravaggio, empatando o jogo, saiu com o Gênesis. E aí depois, uma complicação ali na defesa do Caravaggio, bobeou, ficou dizendo ali que não foi falta, foi reclamar, o goleirão, em vez de prestar atenção, tomou o gol. E depois ele tomou esse vacilo também, deixando o lado todo aberto. Para a gente ser justo com o goleirão, pegou muita bola, mas nos 2 gols que tomou aí no jogo, vacilou. Dá para a gente colocar um pouquinho na conta do goleirão também, mas jogou muito bem também o Santa Catarina, estreante no Campeonato Catarinense, e está fazendo também a sua primeira vitória no estadual. Vamos conferir como é que ficou o restante dos jogos? O Brusque e o Avaí ficou em 0-0, Chapecoense e Marcílio Dias 1-0, Santa Catarina 3-1 no Caravaggio, Figueirense 1-1, o Criciúma 2-0 no Concórdia e o Barra e Joinville também 0-0.
Agora, saindo de Santa Catarina, a gente vai direto, vai pegar um voo lá para o Rio de Janeiro e já vamos começando falando da derrota do Botafogo que perdeu para o Sampaio Corrêa. Vamos conferir como é que foi? Aí, ó, o Max deixou o zagueirão no chão, ficou com a dor nas costas ali e foi só passar para o Rafael Pernão e empurrar para o fundo da rede. Na sequência depois, o Guilherme aumentou ainda o placar por 2-0 para o Sampaio Corrêa após a cobrança de escanteio. E depois o Sampaio Corrêa tem o seu primeiro jogador expulso, e aí é interessante a gente falar sobre isso. O juizão tinha marcado amarelo, recorreu ao VAR, viu que foi um pouquinho mais em cima ali o lateral do Sampaio Corrêa e acabou expulsando. E depois a gente vai ter a segunda expulsão também, tá? O Botafogo foi para cima, conseguiu com um a mais, né? Ficou com a vantagem, fez o 2-1 com o Serafim e depois o Botafogo foi para cima, aproveitou e o goleirão foi lá e fez essa lambança aí, ó, também impediu um gol, podemos dizer assim de certa forma que seria o gol de empate do Botafogo, fez essa falta de fora da área, era o último homem, o juizão então foi lá e expulsou o goleirão do Sampaio Corrêa. Com isso, o Botafogo foi cobrar essa falta perigosa com o jogador de linha no gol. Mas o Botafogo acabou desperdiçando, foi para cima, mas ficou assim mesmo, passa a régua 2-1 para o Sampaio Corrêa. Além disso, tivemos também o Fluminense e Maricá. O Flusão ficou no empate em casa, hein? Vamos conferir como é que foi? O Denilson fez o primeiro gol do jogo, saindo lá do meio de campo, no contra-ataque matador aí o Denilson, botando no cantinho, 1-0 para o Maricá. E depois, pênalti marcado para o Fluminense e o Flusão faz 1-1, empata o jogo com o Cauã. E aí, passa a régua, ficou nisso mesmo. O Flusão ainda tentou um pouco, mas bobeou, empatando em casa com o Maricá. Boa Vista e Vasco também ficaram no empate e a gente vai conferir como é que foi. O Boa Vista também saiu na frente, uma jogada ali pela lateral esquerda, cruzamento para dentro da área e o Zé Vitor faz o primeiro gol do jogo. Depois cruzamento para dentro da área e o Wallace aproveita de cabeça 1-1 para Boa Vista e Vasco. E para finalizar, temos também o Campeonato Catarinense, Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo também vacilou e perdeu para o Nova Iguaçu, vamos conferir. Aí o primeiro gol do jogo foi com o Lucas Cruz. Aí aproveitando a bobeada da defesa, jogou ali no cantinho. E o Wallace Ian faz o gol do Flamengo, empatando o jogo. Chute forte. Na verdade, o juiz marcou impedimento, foi conferir lá no VAR e viu que estava válido, porque teve um bate e rebate ali na defesa. De fato, no primeiro lance, parecia que estava impedido, mas depois no lance válido não estava. E Vitor Rangel fez o gol da vitória para o Nova Iguaçu, 2-1, ele que marcou de pênalti. Vamos conferir como é que ficou o restante da rodada do Carioca. Sampaio Corrêa ficou então de 2-1 para o Sampaio Corrêa contra o Botafogo. A Portuguesa 2-2 com o Madureira. Bangu 6-0 no Volta Redonda. Fluminense Maricá 1-1. Boa Vista e Vasco 1-1. E Flamengo e Nova Iguaçu 2-1 para o Nova Iguaçu. Agora vamos para o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, que tivemos também um empate entre Palmeiras e Noroeste. Vamos conferir como é que ficou? Quem fez o primeiro gol do jogo foi o Carlos Henrique, aproveitando também um contra-ataque, girou bem, bateu bonito no canto, fez 1-0 para o Noroeste. E o gol de empate do Verdão veio com ele, Thales. Aproveitou o bate e rebate ali na grande área, mandou um chute forte no canto, sem chance para o goleirão. Já o Corinthians e Velo Clube, melhor para o Corinthians. Vamos conferir como é que foi? O primeiro, aí é o Noroeste, vamos voltar lá para Corinthians. Temos os gols do Corinthians. Acho que esse aí entrou como o do Palmeiras. Agora sim, temos então o Corinthians fazendo gol de falta
com o Coronado. Depois, o Romero perde um pênalti para o Corinthians. O pênalti marcado ali, a mão marcada, né, a favor do Corinthians. E depois o Romero perde. O Velo Clube empata com o Daniel Amorim. E na sequência, o Thales Magno faz o gol da vitória para o Timão. E Ponte Preta e Santos também ficaram no empate. Vamos conferir como é que ficou? O gol de empate foi lá quem é que sobe, Jean Dias, mandou forte ali no canto, sem chance para o goleirão. E na sequência, Guilherme faz o gol de empate para o Peixe. Ficou então 1-1 para Santos e Ponte Preta. Tabela completa a gente confere agora também. De São Paulo, a tabela de São Paulo. Inter de Limeira e Guarani ficou 0-0. A Portuguesa de São Paulo e o Novo Horizontino ficou em 2-2. O Mirassol ganhou de 6-0 do Água Santa. Ponte Preta e Santos 1-1. Noroeste e Palmeiras 1-1. São Bernardo e Bragantino 3-2 para o Bragantino. O Corinthians e o Velo Clube 2-1 para o Velo Clube. E neste momento, Botafogo e São Paulo estão jogando. Há poucos minutinhos estava 0-0 ainda o jogo. Agora falando um pouquinho sobre o mercado da bola. Notícia ruim para os botafoguenses, porque o Luiz Henrique acertou um contrato de 4 anos com o time russo Zenit, com a possibilidade de estender o vínculo por mais um ano. Por outro lado, o Botafogo assegurou a chegada de Arthur, ex-atacante de clubes como Palmeiras e Bahia, que virá agora para o Brasil. Além disso, o clube carioca também contratará o meio-campista Wendel, ex-fluminense, mas somente para o meio do ano para a disputa do Mundial de Clubes. Já o Santos está confiante para o retorno de Neymar ao clube após 12 anos. Para a conclusão do negócio, o alvinegro aguarda a liberação do craque do Al Hilal por empréstimo. No Ceará, o Fortaleza anunciou hoje a contratação do zagueiro Davi Luiz para a temporada. O defensor, com uma carreira destacada tanto no Brasil quanto no exterior, assinou um contrato até 31 de dezembro de 2026.